Bom dia, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD, cujo tema tem sido esse que está na projeção, o livro do Apocalipse. Nós vamos iniciar com uma oração, para depois nós podermos estar trabalhando em cima da lição propriamente dita. Então, oremos. Pai, nós queremos agradecer mais esta oportunidade desta manhã, estarmos nos reunindo como igreja, mesmo que de maneira remota, para podermos estar estudando um pouquinho mais da sua palavra. Clamamos, Senhor, a ter sua proteção e orientação. E agradecidos, Senhor, pela bênção de podermos estar estudando sua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. A lição do dia de hoje é a lição de número 8, que tem como tema a visão da luta entre o bem e o mal. Alvos da nossa lição: o aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais. 1. Conhecer a visão de João sobre a luta entre o bem e o mal. E 2. Confiar na proteção divina para cumprir sua missão no mundo. E objetivos específicos: 1. Descrever a visão de João e seu significado. 2. Vencer a influência de Satanás. E 3. Suportar com fidelidade o sofrimento trazido por causa do amor a Cristo. Lição de número 8 tem como texto bíblico básico, o livro de Apocalipse, nos seus capítulos 12 e 13. E como texto áureo, Apocalipse capítulo 12, verso de número 10, que está aqui na projeção, e eu leio agora para os irmãos. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Bem, de modo geral, nos capítulos 12 e 13, o que nos é apresentado é um grande conflito, uma luta entre o bem e o mal, com uma série de características e interpretações, como de costume. Os irmãos já estão bem acostumados com isso, a entendermos que há um grande simbolismo em tudo que é dito aqui no livro de Apocalipse. Por isso, o cuidado especial que devemos ter na hora de fazer leitura, na hora de se fazer interpretação. Ok? Vamos começar. Bem, uma coisa que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma é que o livro de Apocalipse é uma revelação que foi feita durante um período de intensa perseguição aos cristãos. E que tinha também como objetivo, o livro do Apocalipse, animar os crentes para a sua missão de testemunho, de apresentar Cristo Jesus como Salvador do mundo. Ao mesmo tempo, o livro do Apocalipse mostra para esses cristãos que a perseguição é uma realidade e que deve estar preparado para isso, para esse conflito com Satanás. Mas que a vitória é certa, a vitória de Deus já é final, já está ganha. E apresenta-se durante esses capítulos 12 e 13 duas lutas, uma de luta de Satanás contra a igreja e a luta de Deus a favor da sua igreja. Para os crentes daquela época, da Ásia Menor, entendia-se que Satanás estava atuando ao lado do Império Romano e que isso, o Império Romano, representado por Satanás, seria derrotado com a segunda vinda de Jesus Cristo. Sobre o livro de Apocalipse, nós podemos fazer uma divisão bem clara em duas grandes partes. Uma baseada no capítulo 1 até o capítulo número 11, que fala da perseguição do mundo contra a igreja e o juízo de Deus contra os ímpios em resposta às orações dos santos, que nós já estudamos. E nós vamos começar agora a estudar do capítulo 12 até o 22, hoje iniciando, como já falei, de 12 e 13, que falam da perseguição cruel que Satanás, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, vem contra a igreja. E, sem dúvida nenhuma, terminando com a retumbante vitória de Cristo sobre seus inimigos. É um pouco disso que nós vamos falar no dia de hoje. O tema principal dessa segunda parte que nós mencionamos, de 12 até 22, na verdade é a mesma do tema da primeira parte, de 1 até 11, dos capítulos 1 até 11, que é a qual? A vitória de Cristo e da sua igreja. Ou seja, Satanás vai ser derrotado. Contudo, nessa segunda parte, de 12 até 22,
o que a gente encontra é uma situação em que a igreja é perseguida de uma maneira mais cruel e até mais sangrenta, né? O capítulo 12 revela-nos 3 cenas. O dragão realiza 3 lutas. Primeira, contra Deus e seu Messias, versículos de 1 a 6. 2, contra Miguel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, versículos de 7 até 12. E o 3, contra a mulher, de 13 até 18. O que a gente vê aqui quando fala da mulher, o filho da mulher, o dragão, as bestas, a primeira que vem do mar, a segunda que vem da terra. Se o irmão estudar bem, vai ver que existe um grande conflito de interpretações. O número 666, há muita confusão, há muita, não diria confusão não, mas eu diria que há muitas interpretações, né? E uma certa dificuldade, muitas vezes, da gente poder entender numa primeira leitura, né? Sem uma instrução, sem um acompanhamento. Mas o que eu queria deixar bem claro, antes até de começar a tocar na figura do dragão, da mulher, vestida de sol, com as suas estrelas, etc., a criança e tudo mais, antes de mais nada, lembrarmos que o livro do Apocalipse mostra claramente, né, uma luta entre o bem e o mal. Mostra claramente que a igreja de Jesus Cristo vai ser e é perseguida até o dia de hoje. Mas o mais importante de tudo isso, é que em todas as 3 lutas aqui apresentadas nesse capítulo, e em todo o livro do Apocalipse, Satanás sai derrotado. E ele já tem ciência disso, da sua derrota. Esse é o principal ponto que nós devemos destacar. A vitória final de Cristo e da sua igreja. Satanás está derrotado. Ponto de número 1, significado da mulher. Vou começar a ler ali o livro do Apocalipse, no capítulo 12, os versos de 1 a 4, que está aqui na projeção, e eu vou estar lendo para os irmãos. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritavam com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Pois bem, número 1, essa mulher é um símbolo da igreja. A Igreja Católica Romana interpreta essa mulher como sendo a própria Maria, enquanto que os dispensacionalistas acreditam que a mulher representa a nação de Israel. Existem várias interpretações, portanto, não apenas esta, mas a que nos parece mais coerente a interpretação de que ela seria a representação da própria igreja. Nós vemos nesses versículos que lemos que o dragão, que representa Satanás, e João deixa bem claro isso, não há dúvida quanto a querer interpretar, o dragão é o próprio Satanás. Satanás está à frente da mulher esperando que ela possa vir a dar à luz e tragar o seu filho. O grande inimigo de Satanás é Jesus Cristo. Mas ele quer atacar Jesus Cristo de maneira indireta, atacando a igreja de Jesus Cristo, como é colocado em diversos pontos no Novo Testamento e mesmo no Antigo. Portanto, a melhor interpretação simbólica de que essa mulher venha a ser a própria igreja de Jesus Cristo. Nós vemos a partir de agora alguns pontos que contribuem ou colaboram, para a interpretação de ser essa mulher a própria igreja. Essa mulher está vestida de sol, ou seja, ela é gloriosa e exaltada. A igreja reflete ou reverbera todo o poder e brilho que Deus possui. A beleza de Deus está estampada na igreja. Outra, essa mulher tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela exerce um domínio. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. E aquele que tem
todo o poder e toda a autoridade sobre o céu e a terra. A igreja está em Cristo e a ela foi dada autoridade sobre o diabo e todas as suas hostes. Portanto, seria essa mulher a própria igreja. Outro ponto a favor dessa interpretação. Esta mulher tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, ou seja, essa mulher é vitoriosa. Veja, a igreja é vencedora. Ela está em Cristo e a vitória em Cristo é sua vitória também. A exaltação de Cristo é sua exaltação. E a igreja é mais do que vencedora. Vamos ler um trecho aqui da palavra de Deus para a comprovação e afirmação disso. Lá em Romanos 8, de 31 até 39, diz o seguinte: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque certo estou de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois então a igreja triunfa, vence junto com Cristo, tal como está representada essa mulher. Número 5, essa mulher está grávida, ou seja, sua missão é dar à luz a Cristo. Deus preparou um povo especial para a chegada, como veículo de chegada do Messias ao mundo. Esse processo não foi simples, foi um processo doloroso, com lágrimas e muita perseguição. O dragão, Satanás, não poupou esforço para tentar frustrar essa chegada de Cristo ao mundo. Veja, vou ler ali em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, uma referência a isso. Diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente e sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você sabe muito bem lá da chegada do Antigo Testamento, quando Jesus veio ao mundo, das perseguições e das dificuldades para que Jesus viesse. Mas, de qualquer forma, de qualquer modo, Deus protegeu a sua igreja e protegeu a Cristo também, para que Cristo viesse no tempo próprio, determinado por ele. E assim o foi. Lá no versículo 6, nós vemos que essa mulher é protegida da fúria do dragão. Protegida por quem? Protegida por Deus. Veja que interessante, né? A igreja sempre foi protegida por Deus. Ela tem sido sustentada por Deus. No versículo 6 fala de deserto, que a igreja foi para o deserto. A mulher foi para o deserto. Evidentemente que esse deserto não é um deserto geográfico, né? Mas é as situações em que a igreja pode se encontrar aqui no mundo. Porque Deus vai sustentar a sua igreja em qualquer local, não interessa onde seja, porque essa igreja será vitoriosa. Portanto, veja mais uma vez se encaixando a interpretação da mulher como sendo a igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Ponto número 2, o significado do filho da mulher. Eu vou ler aqui o trecho de Apocalipse, capítulo 12, dos versos 5 até 12, dos 5 a 12. Diz assim: E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto,
onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos ver o ponto número 1. Eu vou reler para os irmãos o versículo de número 5 do texto que nós acabamos de ler lá no capítulo número 12, tá ok? E deu à luz um filho, a mulher, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Ora, quem tem poder para reger todas as nações com vara de ferro, com poder? Quem é o vencedor? Senão Cristo Jesus. Então a descrição que se faz aqui no começo do versículo número 5 não é de um filho na sua humilhação, mas na sua exaltação, Cristo Jesus. Ainda no mesmo versículo. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mais uma vez, o versículo não está mencionando aqui a obra expiatória, porém sabemos que à luz das Escrituras que a exaltação é um resultado da humilhação após a morte que Jesus Cristo passou, e morte de cruz. É um triunfo de Jesus Cristo voltando para Deus, ao lado de Deus e para o seu trono. Quem mais pode reger junto a Deus e ao lado do seu trono? Cristo Jesus, mais uma vez. Um terceiro ponto é o filho da mulher, o Messias que subiu ao céu para sentar-se no trono. O mesmo versículo número 5 que a gente acabou de ler agora mesmo. Né? Ele vence o dragão no momento da morte na cruz. E agora está no trono junto ao Pai. E governa. E vai reinar e colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Portanto, mais uma vez, o filho da mulher é Cristo. No número 4 a gente fala assim, a vitória do filho e a expulsão do dragão provocam proclamação de alegria no céu. Os versículos, releio aqui, 10 e 12, veja. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quem é esse, senão Cristo Jesus, vitorioso? Chegamos agora à apresentação de um terceiro personagem nesse capítulo número 12. Falamos da mulher vestida de sol, falamos do filho da mulher e agora do dragão. Esse que é representado como um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão não há muita dúvida quanto à interpretação, porque João deixa bem claro quem é esse dragão. Esse dragão é Satanás, o diabo. Vamos descrever um pouquinho algumas características e seus objetivos na Terra. Vamos lá. Ponto 1. O dragão é um ser pessoal. Versículo de número 9 diz assim. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele.
João aí não deixa nenhuma dúvida, né, na interpretação de quem é o dragão vermelho. É Satanás, é o diabo. Uma das grandes estratégias do diabo é em nos enganar, fazer o mundo ser enganado, acreditando que ele não existe, que ele é um mito, uma figura lendária ou folclórica. Mas isso não é verdade. Ele é um ser pessoal. Ele não é uma energia negativa. Ele é um anjo caído. Lá no versículo número 12 mostra um sentimento que ele tem. Diz assim a parte final do 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele é um ser que tem um sentimento de cólera, de ira, porque ele sabe que já foi vencido e ele quer levar o máximo de pessoas junto a ele. Ele é inteligente, é muito inteligente, pois ele é capaz de seduzir, e nós não devemos de maneira nenhuma desprezar a capacidade do diabo. Ele tem objetivos muito claros: perseguir o Messias e sua igreja, muitas vezes atacando a igreja para poder refletir lá em Cristo Jesus, de maneira indireta atacando Cristo Jesus, que é seu grande inimigo. Lá no versículo número 4, nós vemos a grande obsessão que o dragão tem. Diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, terça parte dos anjos, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele tragasse o filho. Jesus é a grande obsessão de Satanás. O verdadeiro alvo do dragão, de Satanás, não é a mulher, mas sim o filho, ou seja, Cristo Jesus. Quando a igreja sofre aflições, o dragão quer atacar o filho na igreja. A luta do dragão, né, é uma obsessão constante contra Cristo Jesus, porque ele sabe que já está derrotado. Agora, a partir desse ponto 2, vamos descrever o grande poderio do dragão, tá? Descrito no texto que nós acabamos de ler. Por exemplo, lá nos versículos de 3 a 9, fala que o dragão é um inimigo que exerce grande influência no universo todo. Veja, a descrição é que ele tem 7 cabeças, exerce, portanto, um poder de grande autoridade. Ele tem 10 chifres, simboliza sua capacidade destruidora. 7 diademas simbolizam que o seu governo é universal. Sua influência não se limita a um único povo ou uma nação, é o mundo todo. Ainda devemos tomar muito cuidado porque o dragão é um inimigo destruidor. João, ao chamar de grande dragão, evidencia que ele é um inimigo terrível, perigoso, destruidor. Portanto, por todos esses motivos e mais alguns que iremos mostrar, nós não devemos banalizar a capacidade de Satanás. O dragão é um inimigo sedutor. Satanás é aquele que chega para nós, para todo mundo todo, e fala assim: não vai dar nada, pode ir, não tem problema, faça isso, com certeza não vai acontecer nada. Foi desse jeito que ele seduziu Adão e Eva lá no paraíso, seduzindo o mundo. Com certeza não vão morrer, isso é besteira. Tal como ele seduziu também 1/3 dos anjos lá do céu. Portanto, nós devemos tomar cuidado, porque ele é um ser sedutor e ataca a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Com muito cuidado nós devemos agir diante de Satanás e nos afastarmos dele. Nós devemos resistir a Satanás com a sua influência sedutora nas nossas mentes e corações. O dragão é um inimigo acusador. O dragão é mentiroso e acusador. Veja lá em Jó, capítulo 1, versos 9 e 10. Diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a tua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Satanás está querendo dizer que Jó era fiel
por causa de tudo que ele tinha. Porque se tirasse aquilo que tinha, não seria mais fiel. O dragão é um acusador, um mentiroso. O dragão também é um inimigo e adversário. Satanás significa opositor, adversário. Ele foi opositor, foi adversário de Moisés, de Josué, de Paulo, de mim e de você também. É aquele adversário que não se mostra como adversário no início, mas ele te seduz, fala belas palavras, mas no momento certo, no tempo propício, ele se apresenta como seu adversário, porque a intenção dele é destruir e matar. Mas veja esse ponto número 7, como é bom tomar consciência disso. O dragão é um inimigo limitado. Apesar de tudo que dissemos até agora a respeito do dragão, nós não podemos esquecer que ele é limitado. Ele é limitado no espaço. O dragão não encontra mais lugar no céu. Ele não tem poder contra ninguém que está no céu. Ele foi atirado para a terra, ele e seus anjos, e não tem mais influência lá no céu. O dragão é limitado no tempo. O diabo é uma serpente que foi golpeada na cabeça, e ele sabe que o tempo dele está acabando. E enquanto isso não acontece, ele está desesperado, irado, tentando de toda maneira tragar a quem ele puder. Mas ele está limitado no tempo, porque o tempo dele está acabando. E ele tem limitação do poder. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Falei agora há pouco que a gente tem que respeitar, temos que tomar cuidado com o poder do diabo, mas nós não podemos supervalorizar o poder que o diabo tem. Ele é um anjo caído e derrotado. Porque Jesus o venceu, os anjos venceram, a igreja venceu o diabo. Portanto, ele não pode exercer poder sobre nós. Saindo do capítulo 12, indo para o capítulo de número 13, nós vemos a apresentação de duas novas figuras, as bestas, a besta do mar e a besta da terra. Eu vou, antes de mais nada, ler um pequeno trecho lá de Apocalipse capítulo 13, que diz o seguinte: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse capítulo 13 pode ser dividido em 2 seções distintas. A primeira, que vai dos versículos de 1 a 10, que fala sobre a besta do mar, e aquela que vai dos versículos de 11 até 18, que fala a respeito da besta da terra. A princípio, a besta do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres, 10 diademas. Sobre suas cabeças, nomes de blasfêmia. Seu poder foi dado pelo dragão, e todos a adoraram. A interpretação que se faz aqui é de que essa besta do mar é aquela que exercia poderio lá no tempo do Império Romano, o próprio Império Romano. Veja que interessante, lá no capítulo de número 17, nos é revelado que são as 7 cabeças, são as 7 colinas. 7 colinas, se o não sabe, a cidade de Roma foi edificada sobre 7 colinas.
e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres representam, está dito lá no capítulo 17, são 10 reis. 10 reis representam o quê? 10 reis representam a totalidade do poderio dentro do Império Romano. E sob suas cabeças tinham nomes de blasfêmias. O significado aqui é que esses reis, esses imperadores, durante o período da exerção do seu poderio, eles exigiam adoração ao seu nome, por isso blasfêmia. Portanto, o Império Romano é a representação da primeira besta, besta que emerge do mar. Mas não para por aí, não termina aí, porque os irmãos bem sabem que o Império Romano lá foi derrotado. Mas novos impérios e nações, não pessoais, não pessoas, né, surgem. E aí surge a segunda besta, a besta da terra, que nós vamos ver agora. A besta da terra. A besta da terra é o falso profeta, aquele que quer levar as pessoas, induzir as pessoas à adoração do falso Deus. Ela se apresenta com uma voz, uma fala mansa e religiosa, similar à do cordeiro. Para que isso? Para tentar iludir, seduzir, enganar, mentir, para poder arrebatar aqueles que vão se deixar enganar por essa fala. Mas não nos deixemos enganar, ele é o falso profeta, porque sua fala nos engana. Ele possui a fala do dragão, a fala de Satanás. Ponto número 5, o significado do número 666. Capítulo 13, verso de número 18, diz o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Ao longo do tempo da história da humanidade, várias tentativas foram feitas para identificar a pessoa, a nação, a instituição que esteja associada a esse número. Mas nada de concreto até hoje foi, com certeza, identificado. O mais provável seria crer que João apresenta dentro do simbolismo presente na sua época e no meio do seu povo, o povo judeu, de que o número 6 é o número do humano, o número da imperfeição, que está muito próximo ao 7, que é o número da perfeição, mas nunca chega a ele. E que o número 666, ou 666, seria a extrema imperfeição associada a Satanás. Portanto, com isso nós chegamos ao fim do estudo dessa lição, a lição de número 8, né? Que, como falamos, trazia a figura da mulher vestida de sol, do dragão, trazia a figura do filho da mulher, além das duas bestas, a do mar e da terra, e a discussão a respeito do número 666. Muita coisa nesses dois capítulos, o 12 e o 13, talvez merecesse um estudo muito mais longo, para que a gente pudesse debater e poder destrinchar um pouquinho mais a respeito disso. Mas uma conclusão nós podemos tirar bem clara desse estudo, que é a seguinte: embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado. A vitória está assegurada. Caminhamos não para um final trágico ou incerto. Caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e da sua noiva, sua igreja. Que Deus seja louvado. Tenham todos um ótimo domingo e que Deus abençoe a todos vocês. Até mais.